Esses são apenas alguns dos destaques, tem muita informação, inclusive também do mundo da bola. É só você ficar ligado aqui na tela da TV que mostra você. Foi enterrado neste domingo o corpo do adolescente Valisson David da Silva, de 14 anos, que morreu afogado após pular no Rio Grande, da ponte entre Igarapava e Delta em Minas Gerais. O homem morreu após ser atropelado na manhã deste domingo, na rodovia Dr. William Amin em Miguelópolis, na região de Franca. A francana perdeu para a Portuguesa Santista por 1-0 na manhã deste domingo 8 no estádio Eurico Mursa em Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 de 2026. O Palmeiras se tornou campeão paulista pela 27ª vez, com vitória sobre o Novo Horizontino por 2-1, no último domingo em Novo Horizonte. Esses são apenas alguns dos destaques, tem muita informação, inclusive também do mundo da bola. É só você ficar ligado aqui na tela da TV que mostra você. Professores como eu saem de férias, mas respeito e atenção não podem sair. Os perigos no trânsito seguem. Às vezes até aumentam. Pressa na estrada, carro sem revisão, álcool. E tem um montão de atropelamentos na cidade porque as pessoas não respeitam a faixa. Ou melhor, não respeitam o outro. Pare sempre antes da faixa. A obrigação de parar antes da faixa é do motorista, inclusive quando não há semáforo. Não se distraia com a paisagem. Jamais atravesse a rua olhando no celular ou escutando música. Pensa bem. Custa focar na tua vida pelo menos por alguns instantes? Também procure fazer contato visual com o motorista. Espere ele parar, claro. Férias são para aproveitar a vida. Leve a atenção e o respeito na bagagem. Detran, Governo do Estado de São Paulo. Toda boa viagem começa com um bom planejamento, ainda mais se for no meio da natureza. Quem visita cachoeiras, por exemplo, sabe que para aproveitar com segurança é preciso responsabilidade e muita atenção. Por isso, antes de se aventurar, cheque a previsão do tempo. Procure saber mais sobre as trilhas e a presença de animais no local. Chegando lá, avalie o lugar. Fique atento às correntezas e muito cuidado com as pedras. Elas podem ser bem escorregadias. Agora, se você notar um aumento repentino no nível da água, se ela ficar barrenta ou se de repente aparecerem galhos e folhas na correnteza, fique ligado. Pode ser uma cabeça d'água chegando. Elas acontecem quando uma grande quantidade de chuva cai na cabeceira do rio e ao longo de um curso de água. Ao menor sinal, saia correndo da água e se afaste da cachoeira. Lembre-se, a prevenção começa com o conhecimento. Defesa Civil, somos todos nós. Uma nova opção, dinâmico e diversificado, uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia, na velocidade do tempo, a informação que vai de encontro com o seu interesse. www.portaldefranca. Já estamos de volta com o JR23, começo da semana, segunda-feira, e é claro que nós estamos aí a repercussão dos casos do setor policial que foram registradas as ocorrências no finalzão de semana. Tivemos o caso de um homem que foi baleado pela Polícia Militar, um acidente com um ciclista, infelizmente terminou com a morte desse ciclista, e um jovem de 14 anos que morreu afogado. Foi enterrado neste domingo o corpo do adolescente Valisson David da Silva, de 14 anos, que morreu afogado após pular no Rio Grande, da ponte entre Igarapava e Delta em Minas Gerais. O sepultamento aconteceu no cemitério municipal de Aramina e reuniu familiares e amigos, que prestaram as últimas homenagens ao adolescente. Valisson morreu na tarde desse sábado, depois de pular no rio junto com outro adolescente. Segundo a Defesa Civil,
Ele teria ficado preso entre pedras e galhos submersos e não conseguiu voltar à superfície. Um mergulhador que estava na região ajudou nas buscas e conseguiu localizar o jovem após cerca de 40 minutos submerso. Equipes de resgate ainda tentaram reanimá-lo no local e depois na Santa Casa de Igarapava, mas ele não resistiu. O outro adolescente que estava com Walisson chegou a entrar na água para tentar ajudá-lo e por pouco também não se afogou. O caso aconteceu na ponte metálica que liga os municípios de Igarapava e Delta em Minas Gerais. A estrutura está interditada por problemas estruturais, mas ainda é frequentada por jovens, principalmente nos fins de semana. Um homem morreu após ser atropelado na manhã deste domingo, na rodovia Dr. William Amin em Miguelópolis, na região de Franca. O acidente aconteceu nas proximidades do distrito de São Benedito da Cachoeirinha. A vítima estava em uma bicicleta quando foi atingida por um veículo que trafegava pela rodovia. Com o impacto, o homem sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local do acidente. Ele usava calça e camisa no momento do atropelamento. Uma equipe do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, de Miguelópolis foi acionada e esteve no local para prestar atendimento. Os socorristas constataram a morte da vítima. Também atenderam a ocorrência equipes da Polícia Militar Rodoviária do Estado de São Paulo, da Perícia Técnica e do DER, Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, que realizaram os procedimentos necessários para apurar as circunstâncias do acidente. Até a última atualização desta reportagem, a identidade da vítima ainda não havia sido divulgada. O corpo foi encaminhado para Ituverava e aguarda reconhecimento antes de ser levado ao IML, Instituto Médico Legal de Franca. Um homem de 30 anos foi baleado pela polícia militar na madrugada deste domingo, após ameaçar policiais com um machado durante uma ocorrência de violência doméstica no Jardim Brasilândia, na região leste de Franca. Segundo informações da Polícia Militar, os policiais foram chamados para atender uma denúncia de ameaça em uma casa na rua Porto Alegre. A mulher relatou que havia sido ameaçada de morte pelo companheiro, que deixou o local antes da chegada da equipe. Pouco tempo depois, de acordo com o boletim de ocorrência, o homem voltou à residência bastante alterado, entrou no imóvel e voltou a intimidar a vítima. Seguindo orientação recebida anteriormente, a mulher acionou novamente a polícia. Quando os policiais chegaram ao endereço, encontraram o suspeito segurando objetos cortantes, entre eles facas e uma machadinha. Os militares deram ordens para que ele largasse os itens e se afastasse, mas o homem teria ignorado a determinação. Ainda conforme o registro policial, ele pegou a machadinha e partiu em direção aos militares. Diante da ameaça, os policiais atiraram para conter a investida. O suspeito foi atingido por 2 disparos na perna e caiu no chão. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência foram chamadas e prestaram socorro. O homem foi levado para um hospital da cidade. Estamos no mês das mulheres e, infelizmente, o problema parece não ter fim. Vem aumentando a cada dia os casos de violência contra a mulher. Mais um caso grave foi registrado nas últimas horas em Franca. Uma auxiliar administrativa de 25 anos foi violentamente agredida pelo companheiro, um vendedor de 32 anos, dentro do apartamento onde o casal morava na Vila Aparecida, em Franca. A vítima afirmou à polícia que o homem não aceitava o fim do relacionamento e a ameaçou antes das agressões. De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados após moradores ouvirem gritos de socorro vindos de um apartamento do prédio. Uma testemunha relatou aos agentes que um homem havia fugido pela janela do imóvel momentos antes da chegada da equipe. Quando os policiais chegaram ao local, encontraram a mulher em estado de desespero, com o rosto coberto de sangue. Ela gritava por ajuda e dizia que o companheiro ainda poderia estar dentro do apartamento. Diante da situação, os policiais precisaram arrombar a porta para entrar no imóvel. No interior do apartamento, a vítima foi encontrada caída no chão, bastante ensanguentada e chorando, enquanto pedia socorro. A mulher informou aos agentes que o agressor estaria escondido no quarto. Os policiais então arrombaram também a porta do corredor e, em seguida, a porta do quarto do casal. No entanto, ao entrarem no cômodo, perceberam que o suspeito já havia fugido. A cerca de proteção da janela estava cortada, indicando que ele possivelmente escapou por ali. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico. Ela apresentava sangramento intenso, principalmente na região da boca. Aos policiais,
A auxiliar administrativa contou que conversava com o companheiro sobre o término do relacionamento quando ele se recusou a aceitar a separação e passou a agredi-la com vários socos e chutes enquanto fazia ameaças. O suspeito fugiu do local antes da chegada da polícia, levando o celular da mulher e segue foragido. O caso foi registrado como violência doméstica e ameaça, e o homem está sendo procurado pelas autoridades. Intervalo rápido e na sequência nós temos mais informações aqui na tela da TV que mostra você. Gente, eu tô aqui para falar de um assunto muito importante. Falta de sangue. Você sabia que menos de 2% da população brasileira doa sangue regularmente? Pois é, nós precisamos tornar esse gesto de amor um hábito. Tem muita gente precisando e para cada pessoa que doa, outras 4 são beneficiadas. Faça a sua parte. Doe sangue. É rápido. Ô, Sô, você está acostumado a me ver aqui contando uns caos, umas piadas, fazendo o povo rir, né? Pois então, mas hoje aqui a prosa é séria. O Hospital do Câncer de Franca é um lugar onde a coisa é pra valer mesmo. Lá é sério. Lá eles tratam de câncer de bebê, de jovem, de adulto e de idoso. Como nós falamos na roça, de uma mana caducando. Eles acolhem todo mundo. E é por isso que eu tô aqui, pra modo de pedir a sua ajuda. Vamos ajudar o Hospital do Câncer de Franca e cuidar de quem precisa, senhor. Então, meu povo, bora doar, que ajudar é coisa séria, mas não precisa ser sem graça também, né? Bora fazer esse bem acontecer, mexer o doce pra não azedar, bora pra riba, que pra baixo é contramão. Então partiu ajudar o Hospital do Câncer de Franca. Seja um parceiro do bem, sô, porque ajudar é sempre uma coisa boa. Né não? Acontecido. Uma nova opção. Dinâmico e diversificado. Uma multiplataforma em serviço da informação, notícias, entretenimento e variedade. O que você precisa saber para começar o dia. Na velocidade do tempo. A informação que vai de encontro com seu interesse. www.portaldefranca. Segundo bloco está começando, claro que ontem, Dia Internacional da Mulher, diversos eventos, comemorações também foram realizadas para marcar essa importante data, mas tivemos também manifestações. Milhares de manifestantes se reuniram na Avenida Paulista, em São Paulo, para marcar o Dia Internacional da Mulher. O protesto, que exigia a igualdade de direitos, aconteceu apesar da forte chuva na cidade. Hoje representa o dia que a gente conseguiu marcar no calendário mundial para que a gente esteja nas ruas, que é o espaço público, em coletivo, porque isso é a coisa mais poderosa que a gente pode fazer. A manifestação contou com diversas apresentações artísticas, incluindo uma que homenageou as vítimas de feminicídio. Estamos pedindo o direito de andar nas ruas sem medo, que nos maltratem, que nos estuprem, ter liberdade, andar tranquilamente, poder nos vestir da forma que quisermos. Recentemente, uma onda de crimes contra as mulheres ganhou as manchetes no Brasil e gerou comoção nas redes sociais. De acordo com dados oficiais, o Brasil registrou mais de 1.500 feminicídios em 2025. A média é de mais de 4 mulheres mortas por dia no país. A data é importante e também eventos foram realizados não só no Brasil, na nossa cidade, mas também pelo mundo. Confira agora os destaques do Minuto JR. Milhares de pessoas se mobilizaram neste domingo em várias partes do mundo no Dia Internacional da Mulher, pedindo mais igualdade e o fim da violência. Uma multidão saiu às ruas na Espanha para exigir igualdade e o fim da violência contra as mulheres.
Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Granada, Bilbao e San Sebastián, entre outras cidades, foram palco de mobilizações. Na França, dezenas de milhares de pessoas também se manifestaram neste domingo em defesa dos direitos das mulheres, que, segundo os organizadores, são ameaçados pelo avanço do conservadorismo. Em Paris, uma das marchas teve a presença da francesa Gisèle Pelicot, vítima de estupros cometidos por seu ex-marido e por dezenas de desconhecidos enquanto estava dopada. Mais de 100 organizações, entre associações e sindicatos, convocaram manifestações em cerca de 150 locais da França, incluindo cidades como Bordeaux, Lille e Marsella. No Chile, milhares de mulheres saíram às ruas em Santiago, na véspera da posse do presidente eleito José Antônio Kast, expressando suas preocupações com o futuro governo. O ultradireitista assume o poder no próximo dia 11 de março. Mais um intervalo rapidinho, na sequência tem mais informações aqui do Mundo da Bola, do JE 23. Um dos pilares principais da PAI é trazer alegria, preparar a pessoa com deficiência para o dia a dia, para a vida. Então é essencial a gente ter uma autonomia para a vida. Nós temos hoje 48 pessoas que trabalham e que continuam sendo atendidos por nós. E arrumar serviço, aí fica só em casa para ela. Aí pode eu ajudar a minha família. Para participar, onde o senhor estiver, você pode estar orgulhoso de mim, que eu comprei a sua casa. Nossa, meu sentimento é de muito orgulho, né? Eu fiquei super satisfeita porque fiquei sabendo que você tinha comprado sua casa, que era um sonho da vida dele, né? A gente vê que o trabalho, principalmente quando você pensa que a pessoa com deficiência, ele trabalha e ele tem que ter uma autonomia, o serviço no domicílio, ele auxilia muito quando a pessoa com deficiência não tem rede de apoio, porque a rede de apoio acaba sendo a PAI. Nós também fazemos outras atividades, né, Chico? Tu sei agora. Olha tanta coisa que eu busquei. A instituição, ela tem por missão a transformação da vida das pessoas com deficiência e suas famílias. Eu me sinto em casa. Porque a PAI é aquilo assim, é um contexto de amor. Porque foi na PAI que eu aprendi a amar. É uma construção de conhecimento o tempo inteiro aqui. A gente entra aqui achando que sabe alguma coisa, mas no fundo a gente não sabe absolutamente nada. E a gente sabe que ter direito é uma coisa, mas chegar neles é muito difícil.
Então, desafios são grandes, muito grandes, mas sempre a paz vence. Sempre. Estamos de volta com o JR23 e agora para falar do mundo da bola. Finalzão de semana, tivemos aí decisão de campeonato, mas a gente começa falando sobre a Francana. Francana que realmente vive uma situação difícil no Campeonato Paulista da Série 3, sofreu uma nova derrota e agora, faltando apenas 3 rodadas, tenta fugir aí do rebaixamento. A derrota do final de semana foi diante da Portuguesa Santista. A Francana perdeu para a Portuguesa Santista por 1-0 na manhã deste domingo 8 no estádio Eurico Mursa, em Santos, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A3 de 2026. A veterana completa 6 partidas sem vencer no campeonato e está na 13ª colocação na classificação com 7 pontos. A Portuguesa é a líder com 27 pontos e já está classificada matematicamente no G8, para a fase mata-mata. As duas equipes ainda se acertavam em campo quando a Portuguesa partiu para o ataque e, após cruzamento de Maninho, do bico da área pela direita, Johan subiu a cabeça para abrir o marcador aos 13 minutos, livre de marcação. A Francana tentava as jogadas de ataque, mas sem criatividade não oferecia perigo ao goleiro da Briosa. No fim da primeira etapa, o time da casa criou algumas chances de gol com escanteio a favor, mesmo com um jogador a menos. Wellington foi expulso aos 15 minutos. A veterana voltou um pouco melhor para a segunda etapa, chegando mais ao ataque. Até a parada para a hidratação, o time visitante criou chances, uma com Léo Galinha de cabeça e 2 chutes de Dudu Pedrotti, que o goleiro santista praticou boas defesas, evitando o gol de empate. A veterana insistiu o restante da partida, mas não conseguiu furar a defesa da equipe de Sérgio Guedes. A Francana volta a jogar pela 3, nesta quarta-feira, 11 às 19h30, contra o União São João, fora de casa. E agora é hora, em vez de falarmos também do basquetebol, a equipe francana que vem fazendo jogos importantes e venceu o Minas, na chamada Libertadores do basquetebol. E agora tem a vantagem de decidir aí a vaga nos seus domínios, nos jogos que acontecem amanhã e na quinta, se precisar, no ginásio Pedrocão. O SESI Franca Basquete saiu na frente do Minas ao vencer, por 98-90, o primeiro duelo da série melhor de 3 partidas das quartas de final da BCLA, Basketball Champions League Américas. O jogo foi disputado na noite deste domingo, 8, no ginásio UniBH, em Belo Horizonte. Agora, a série terá sequência em Franca com o segundo confronto nesta quarta-feira, 11 às 19h40. Se necessário, o terceiro jogo será na quinta-feira, 12 às 19h10, no ginásio Pedrocão. O SESI Franca abriu o placar com Felício aproveitando o rebote após lance de Lucas Dias. Eric MC Crey respondeu para o Minas com uma bola de 3 pontos. Na sequência, os paulistas abriram 12-5, obrigando Léo Costa a pedir tempo. Com bom trabalho defensivo, o Franca venceu o primeiro quarto por 23-13. O Minas chegou a cortar a diferença para 3 pontos, mas a equipe francana voltou a abrir 15 pontos de frente com uma sequência de bolas de 3 pontos com Lucas Dias, David Jackson e Zu Júnior. Assim, o Franca fechou o primeiro tempo ganhando por 53-39. O time de Belo Horizonte começou uma escalada no marcador, baixando a diferença para 5 pontos na volta do intervalo. Elinho Garcia parou o jogo. Com boa defesa e aproveitando os contra-ataques, o Minas venceu o terceiro quarto por 21-17, mas o Franca terminou o terceiro período na frente, 70-60. O jogo ganhou mais emoção nos 2 minutos finais, com a equipe mineira encostando no placar, ficando apenas 3 pontos atrás do marcador. Mas o Franca voltou à carga, assegurando a vitória na casa do adversário. Os cestinhas da partida foram David Jackson e Lucas Dias com 20 pontos cada um para o Franca, e Williams e Paranhos, também com 20 pontos cada um para o Minas. Finalzão de semana e o torcedor palmeirense tem agora motivos para sorrir à toa. Conquistou já o título do Campeonato Paulista, o Paulistão. O Palmeiras se tornou campeão paulista pela 27ª vez, com vitória sobre o Novo Horizontino por 2-1, no último domingo em Novo Horizonte. O título aumenta a expectativa para uma nova geração no clube, que sonha com novas conquistas em 2026. Entre os reforços para a temporada, João Arias e Marlon Freitas levantaram sua primeira taça com a camisa alviverde. Multicampeões por Fluminense e Botafogo, respectivamente, a dupla é esperança por títulos importantes na temporada.
O Palmeiras gastou quase 200 milhões de reais para contar com a dupla em 2026, ou seja, já teve certo retorno para o investimento. Foram 155 milhões de reais pelo colombiano, além de 35 milhões de reais pelo volante. Agora as atenções se voltam para as competições de maior escalão, Brasileirão, Copa do Brasil e Conmebol Libertadores. Essa experiência foi justamente um dos motivos para o esforço do Palmeiras no mercado. Internamente, o clube sentiu que faltavam atletas com perfil mais experiente, acostumados a grandes decisões no elenco. Arias e Marlon são os principais nomes, mas boa parte do elenco conquistou seu primeiro título pelo Palmeiras. Apenas 5 jogadores estavam na última conquista do Palmeiras, o Paulistão de 2024. Marcelo Lomba, Gustavo Gomes, Murilo Piquerez e Flaco Lopes. Abel Ferreira também é remanescente. Para Alan, Aranha, Arthur Benedetti, Carlos Miguel, Gia, Lucas Evangelista, Luigi e Maurício, o título tem um gosto ainda mais especial, por se tratar do primeiro da carreira dos citados. A lista é formada por uma mistura de jovens formados na academia de futebol e contratações que passaram pela seca. Diferente, é o mundo do futebol, a torcida é super apaixonada, está no sangue das pessoas, por isso é que é tanta idolatria e de quando não ganhas é um desespero. Essa é uma parte que eu não entendo, esse desequilíbrio entre o 8 e o 80, mas faz parte da história. E nós dentro, eu, a Presidente, os nossos jogadores, mantendo sempre uma linha muito focada no trabalho, nos processos, juntamente com a nossa torcida. Eu estou farto de dizer isso, não só todos os torcedores, mas como organizada. Quando a organizada quer jogar junto, nós somos sempre muito mais fortes. E acho que foi disso aos jogadores, e isso é para toda a gente. Quando nós deixamos os nossos interesses pessoais de lado e vimos para servir o Palmeiras, como foi hoje, um jogo difícil, um campo super difícil, num adversário que já tinha ganho aqui ao Corinthians, ao Santos, e que seguramente tinha esse desejo de derrotar o Palmeiras. É isto, acho que quando jogamos juntos e damos estes 4, quase como se fossem as pernas de uma cadeira, a nossa torcida, a nossa Presidente, a nossa diretoria e todo o staff, somos sempre muito mais fortes e estou muito feliz porque eu sei as expectativas que todos têm em mim, as expectativas que todos têm no clube, mas como sempre disse, o futebol a mim não me vai enganar, porque já nisto há muitos anos nós ganhamos e perdemos, e eu acho que realmente o que eu levo de lições de vida, o futebol me ensina muito, sobretudo dos momentos que não são tão bons como os vices do ano passado, mas o orgulho e o trabalho é o mesmo. A equipe deu uma demonstração de grandeza acima de tudo. A gente encarou os adversários, esses gigantes do futebol brasileiro, de uma forma muito positiva, assim, audaciosa, marcando, tentando encurtar espaço. A gente não tem muita noção o que a chuva atrapalhou mais ou menos. Assim, a gente estava preparado para um gramado seco, né? E a gente teve que se adaptar. Acho que a gente faz um primeiro tempo muito bom. Não começamos tão bem, tomamos gol, depois a gente consegue fazer o gol, criar situações, né, dominar mais o jogo. Assim, o jogo ficou muito pra gente. Segundo tempo, acho que começa mais equilibrado. A gente teve um lance aqui que é aquelas coisas que a gente está precisando do resultado. O jogador, nosso jogador tomou um cartão amarelo, se perde 2, quase 3 minutos naquela situação, chama a maca, não pode tirar, não sei o quê. Sinceramente, eu custo a entender assim, o que as pessoas pensam, mas dar os parabéns aí ao Palmeiras, também foi merecido. Se fosse a gente também seria muito merecido. Eles foram mais eficientes, conseguiram os gols, o resultado, mas de maneira alguma tira o mérito da nossa equipe durante toda a competição. Final de JR 23, agradecendo você pela audiência, pela companhia, mas amanhã já está de volta aqui na tela da TV, que mostra a você, é sempre uma alegria estar junto com você. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser. Mais que um suco, é Tingá. Chegou a hora de falar desse suco maravilhoso, suco
Tingá para você. Esse suco Tingá que vem direto de Taquaritinga, meu amigo Eduardo Moutinho, ele está sendo distribuído em Franca pela Rubemix, que fica ali na rua São Paulo, mas você já encontra nos principais estabelecimentos. Supermercado Tiãozinho, por exemplo, já tem o suco Tingá. São vários sabores e 2 sabores em um suco só. Você tem, por exemplo, aquele suco delicioso, né, de maçã. Você encontra também a goiaba com maçã. É uma delícia o suco Tingá. Vários sabores para você. E a diferença do suco Tingá é que você encontra nele um percentual da fruta e da polpa muito mais interessante. Olha, você tem diferentes percentuais, mas, por exemplo, 33,4% de suco. É isso que é importante do suco Tingá, é o diferencial do suco Tingá para você. Ele direto para tua mesa, essa delícia de suco, para você saborear com vários sabores. Tem o sabor também de caju com maçã, tem o sabor também de laranja, o sabor de manga com maçã, de goiaba com maçã. São sabores deliciosos. Tem também para você esse pequenininho, claro, para você tomar no seu dia a dia aí. E tem o suco Tingá para você tomar em família, bem gostoso e delicioso. Vale a pena. Suco Tingá, a marca no ombro forte da Associação Atlética Francana. Suco Tingá, direto de Taquaritinga, para a cidade que calça o Brasil e o mundo. Experimentou essa delícia? Ainda não? Então vai experimentar, porque você não vai mudar e a sua saúde vai estar muito mais bem cuidada com suco Tingá na sua mesa. Para o seu almoço, café da manhã, jantar, em qualquer ocasião. Vale suco Tingá. O sabor da fruta, direto da natureza. Frescor em cada gota, como deve ser, mais que um suco. É Tingá.